Olhando assim até parece que esse é o Jeep Compass que você já conhece, mas na verdade essa daqui é a série S dele, que tem tecnologias que você nem imaginava que um Compass poderia ter. É aqui que o Compass surpreende porque ele tem piloto automático adaptativo e até frenagem autônoma de série nessa versão. Ele também vem com um elogiável motor turbo diesel. É o conjunto que entrega o desempenho que o Compass merece e ainda pode dar mais de 700 km de autonomia para ele. Mas pelo preço que a Jeep pede por ele, você também vai perceber que ele tem algumas desvantagens. A distância entre eixos do Compass é das menores entre os SUVs médios. Ele é menor do que o Tiguan e do que o RAV4 também. Quer saber se vale a pena pagar R$200 mil num Jeep Compass? Então continua aqui comigo porque é isso que a gente vai tentar descobrir nesse vídeo. Mas antes da gente começar, não se esquece de deixar já o seu like nesse vídeo e se inscrever também no canal da KBB Brasil, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. Para ser mais exato, essa série S aqui do Compass custa R$ 195.990. Mas você sabe que a KBB Brasil é o único site que pode te dar o preço certo 0 km de um carro, ou seja, quanto ele realmente está sendo vendido nas concessionárias. É só você acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo para você cair na página de preços do Jeep Compass lá em kbb.com.br para você saber o preço certo dele 0 km. Por fora, a série S do Compass nem vai causar tanta impressão assim, porque ele é basicamente a mesma coisa que a gente já conhecia da versão Limited, que segue essa pegada um pouco mais elegante em vez daquela foda de estrada da versão Trailhawk, por exemplo, que tem até aqueles ganchos vermelhos aqui no para-choque se você precisar rebocar ou ser rebocado por alguém. De fora, o que dá para destacar aqui dessa série S são as rodas de 19 polegadas, que são exclusivas dessa versão aqui nesse acabamento escurecido, e também os DRLs de LED aqui do farol. Mas é importante destacar que o farol dessa versão aqui é de Xenon, e embora seja bom, os concorrentes dele nessa faixa de preço já têm faróis de LED. Aqui dentro o Compass segue sem surpreender muita gente. Nós temos o acabamento que é basicamente a mesma coisa que a versão Limited. A gente até tem material macio aqui revestindo o painel todo, é um material mais emborrachado, também couro onde a gente encosta os braços, mas além disso, como vocês podem perceber aqui, a gente não tem nenhum outro material mais sofisticado, nenhum alumínio, madeira, ou nenhum LEDzinho decorativo, sabe aqueles coloridos, que eu particularmente gosto bastante quando o carro tem, mas enfim, a gente não tem nenhum outro mimo ou sofisticação para justificar uma diferença entre o Compass S e o Compass Limited. Mas esse é o DNA que a Jeep gosta, né? É o DNA da marca. Eles preferem passar uma sensação de robustez aqui dentro do carro, mas um espírito aventureiro, por isso que é tudo preto aqui dentro, do chão ao teto é tudo preto, porque é isso que vai compor o que os clientes da marca gostam mais, né? Esse sinal de robustez. Agora, esse ambiente aqui não faz a gente remeter necessariamente a um carro que custa R$200 mil, né? Bom, pelo menos prático o Compass é, porque nós temos esses dois porta-copos aqui entre os bancos, temos este baú aqui que não é dos mais generosos, mas cabe pelo menos só a carteira e seu celular tranquilamente. Temos uma entrada USB aqui dentro também, outra entrada USB na frente do câmbio. Se você quiser esconder alguma coisa que não seja ilícita, você pode esconder aqui embaixo do banco do passageiro também. Temos este porta-objeto aqui bem grandão aqui embaixo. Aqui no painel a gente tem vários botões físicos, mas eles são bem fáceis de entender e de você se encontrar. Por exemplo, todos os comandos do ar-condicionado ficam concentrados aqui, o que facilita na hora de você estiver dirigindo, você usar mais rápido, não precisar ficar desviando muito a sua atenção. Mas se você preferir, você também tem a opção aqui na central multimídia, que abre uma telinha só do ar-condicionado, lembrando que o ar-condicionado é de 2 zonas nessa versão. Todos os botões são fáceis de usar, estão aqui bem à mão do motorista. O único botão que fica destoando aqui na cabine para você demorar um pouquinho mais para achar é o da abertura elétrica do porta-malas, porque ele fica aqui em cima. A central multimídia é a já conhecida Uconnect, com tela de 8,4 polegadas e tela toda touchscreen, e tem compatibilidade com Android Auto e CarPlay. Ela é bem simples e direta de usar e com os comandos relativamente rápidos. E no painel de instrumentos nós temos uma tela colorida que abriga um extenso menu sobre o carro, incluindo mídia, configurações do carro, viagem, tudo comandado pelos botões no volante.
A distância entre eixos do Compass é das menores entre os SUVs médios. Ele é menor do que o Tiguan e do que o RAV4 também. Para mim que tem 1,70 m, ou seja, uma estatura bem mediana, até que eu fico confortável aqui dentro, eu tenho bastante folga aqui para as pernas, o banco está programado como se eu estivesse dirigindo, mas para quem for um pouco mais alto, sei lá, acima dos 1,80 m, né, dirigindo e uma pessoa de 1,80 m aqui atrás também, talvez aí a folga para as pernas não seja das maiores da categoria. Acho que para a cabeça, mesmo com o teto panorâmico, ninguém vai ter tanto problema assim. Bom é que se tiver alguém sentado aqui no meio, ele não vai ter um assoalho muito elevado aqui, é quase tudo plano aqui no meio. Se não tiver ninguém, você vai poder aproveitar este apoio de braço com porta-copos. Mas o melhor de tudo para quem vai aqui atrás é que temos uma saída de ar condicionado dedicada para quem viaja aqui atrás e também temos uma tomada, isso mesmo, tomada de 127 volts de 3 pinos aqui para você ligar algum aparelho eletrônico nas suas aventuras off-road com um Compass 4x4. O porta-malas do Compass também é deficitário em relação aos seus rivais. Pelo menos ele tem um acionamento elétrico para facilitar a sua vida, mas aqui a gente tem capacidade para 410 litros, o que é bem menos do que o Tiguan e do que o RAV4 também. Pelo menos aqui a gente tem uma tomada, aqui aquelas de carro mesmo, lanterninha, né, luz ambiente para facilitar aqui a sua vida, ganchos, mas o que está faltando também é um atalho para você rebater os bancos. Se você quiser ampliar o espaço do porta-malas, você vai ter que vir até aqui, ó, e fazer isso. Aí sim. Outra coisa que não condiz muito com um carro de 200 mil reais é que o capô não tem molas, né, amortecedores aqui, é tudo no pauzinho mesmo. Mas enfim, pelo menos essa versão é equipada com motor 2.0 turbo diesel, que tem 170 cavalos e 35,7 kg de torque, trabalhando com câmbio automático de 9 marchas e tração integral. Ou seja, é o conjunto que entrega o desempenho que o Compass merece e ainda pode dar mais de 700 km de autonomia para ele. Exatamente. Para quem passa muito tempo na estrada, a escolha pelo motor diesel com certeza é a mais acertada aqui no caso do Compass, porque segundo o Inmetro ele é capaz de rodar 10 km por litro na cidade e 14 km por litro em rodovias. Para você ter uma ideia aí de como é que é a vida na prática com o Compass diesel, eu rodei cerca de 180, 200 km em trechos urbanos e consegui uma média de 11,3 km por litro. Já em rodovias, um trecho que eu peguei só a estrada, eu fiquei andando a 120 km por hora, o piloto automático setado ali nessa velocidade, consegui uma média de até 17 km por litro, ou seja, é muito possível sim você ter mais de 650 ou até 700 km de autonomia com um tanque cheio no Compass diesel. E falando em piloto automático, é aqui que o Compass surpreende porque ele tem piloto automático adaptativo e até frenagem autônoma de série nessa versão. Além disso, ele ainda tem aquele assistente de permanência na faixa, que vai manter aí o carro na sua trajetória. Tudo isso para fazer valer o preço que a Jeep pede por essa versão S. Mas é bom salientar que isso não torna ele um carro semi-autônomo, como é um Volvo XC40, por exemplo, porque ele não assume o controle do carro sozinho. Esses recursos são mais para te deixar corrigir a sua trajetória no centro da faixa e deixar a sua distância programada aqui do veículo da frente. Mas ele vem de série aí com piloto automático adaptativo e todos os outros recursos que eu falei, o que é bem condizente, né? Tecnologias condizentes com um carro que custa quase 200 mil reais. O que o Compass pode fazer sozinho é estacionar, porque nessa versão ele tem um assistente de estacionamento que você aciona por meio de um botão aqui no painel e aí depois é só seguir as instruções do carro para ele se encaixar na vaga de maneira autônoma. Apesar dele ter essa tecnologia toda, os 40% de consumidores que compram Compass diesel estão mais interessados, na verdade, nas capacidades que ele tem para incursões fora de estrada. Ou seja, ele tem uma tração integral, né, 4x4, nesse modo alto aqui, ela fica dividindo a força entre os eixos conforme a necessidade do motorista, mas você pode vir aqui nesse seletor e ter acesso a outros modos de condução específicos para tipos diferentes
tipos de terreno. A gente tem o modo lama, modo areia, modo neve. A gente também tem as opções de 4x4 com reduzida e também 4x4 com bloqueio de diferencial ativo. E além disso, ele tem controlador de velocidade em descida também, que é outro recurso importante para o off-road, que deixa uma velocidade do carro programada numa descida muito íngreme e assim você só controla o seu volante. Ou seja, é todo esse conjunto de capacidade off-road que mais interessa ao consumidor que busca um Compass diesel. Eu falei antes que esse motor turbo diesel entrega o desempenho que o Compass merece, mas isso não significa que ele empolga aqui ao volante. O Compass é pesadão, então na hora que você está dirigindo, você sente um pouco desse esforço para embalar o carro, mas não é nada que prejudique o desempenho que você esperaria dele. Por exemplo, numa ultrapassagem, se você precisar fazer alguma retomada de velocidade de 80, 120 km por hora, ele não vai te decepcionar, vai fazer isso de maneira segura para você. Na hora de você arrancar de um semáforo ou do pedágio e dar o pé fundo aqui no acelerador, ele vai entregar o que você espera, mas é aquela nota média ali, só para passar de ano, digamos assim. Mas de qualquer maneira, nesse quesito, ele vai bem. A gente não tem um modo esporte aqui no câmbio, mas você pode usar essas aletas aqui atrás para de repente diminuir um pouco o tempo de resposta do câmbio. Ele não é dos mais ágeis do mercado. Então, se você quiser, na hora de você pisar fundo, diminuir 2 marchas aqui, ele vai aceitar e isso vai diminuir um pouco o tempo de reação dele numa ultrapassagem que você for fazer. Mas é bom destacar também que esse câmbio, em algumas situações, faz você sentir um pouco o tranco das trocas de marcha, principalmente se você tiver uma situação mais urbana, assim, em velocidades mais baixas, você sente alguns tranquinhos dele trocando as 9 marchas, né? Mas nada também que prejudique muito o conforto. Quanto à dirigibilidade dele, o comportamento da suspensão, ela não tem muito problema para absorver os remendos da pista, mas dependendo do buraco que você for encarar, você vai sentir um pouco mais de barulho aqui no assoalho, batidas um pouco mais secas, porque como essa versão tem rodas de 19 polegadas, né, então o pneu fica um pouco mais fino, menos borracha para ajudar a absorver esses impactos, você sente um pouco essas batidas mais altas, né, aqui no assoalho. Então é melhor, se você vir um buraco na frente, é melhor você desviar do que tentar passar varado por cima desse buraco. Mas no geral ele manda muito bem, ele até que tem uma absorção bastante razoável para você enfrentar o buraco da cidade. Agora, um ponto que dá para destacar bem do Compass é a visibilidade. Mesmo para mim que sou mais baixo, né, tem uma estatura ali mediana, 1,70, eu consigo ter uma ampla visão aqui, tem uma boa área envidraçada o Compass e o painel não obstrui muito a minha visão. Eu posso colocar o banco até um pouquinho mais baixo, não preciso nem colocar ele lá em cima para poder ter uma visão bem ampla aqui no Compass, aqui da rua. E o detector de ponto cego dessa versão ajuda para você não correr nenhum risco de perder alguma moto que estiver passando aqui no seu corredor. E falando em itens de série, além dos que a gente já mostrou no vídeo, o Compass Série S vem com 7 airbags, bancos de couro, sensores de luz e de chuva, chave presencial e partida por botão, teto solar panorâmico e um sistema de som Beats de 560 watts, que tem 8 alto-falantes e um subwoofer. Bom, a gente mostrou nesse vídeo que essa versão S do Compass se sustenta basicamente só nas tecnologias de assistência à condução que ele traz para esse modelo aqui, porque no restante dos equipamentos, a sofisticação, acabamento, porte dele, é tudo mais ou menos o que você já conhecia das outras versões do Compass. Então, soa exagerado para você pagar 200 mil reais nele? Então é melhor você esperar o nosso comparativo que a gente vai fazer com ele entre o Volkswagen Tiguan e o Toyota RAV4, porque daí sim a gente vai dar um nosso veredito sobre a recomendação de compra de um Compass S ou não. Então, se você não quiser perder o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal da KBB Brasil e apertar para assinar as notificações, assim você vai ficar sabendo quando aquele vídeo for pro ar.